Fala galera de mecânica, tudo bem com vocês? Tomara que esteja tudo bem e que tenham já se adaptado com essa tecnologia. Eu sei que é novidade para todos nós, estamos começando essas aulas online, aulas remotas, né? Mas já faz umas quase 2 semanas, né? Contando aí que vocês vão assistir na quinta, já quase 2 semanas de aula. Espero que tenham se adaptado com o Moodle, com o RNP, com os vídeos no YouTube, tá? E hoje a gente vai falar sobre a lei de Ohms, ok? Entender um pouco como é que se relaciona a corrente com a tensão, com a resistência. E essa lei é muito importante. Qualquer eletricista, é claro, vocês são da mecânica, mas qualquer eletricista tem que saber a lei de Ohms. É o básico para qualquer um, ok? Então vamos lá, vamos para a aula. Um abraço. Então, pessoal, vamos começar a nossa aula sobre lei de Ohms, ok? Essa aula vai ser mais curta, tá? Então, a lei de Ohms, pessoal, ela é uma equação muito simples, mas também muito poderosa, tá? Por quê? Porque ela pode ser aplicada a várias áreas da elétrica, tanto na elétrica, na automação, na eletrônica. E ela nos traz as principais relações, tá? Que existe num circuito elétrico, tudo bem? Isso é baseado no quê? Porque você tem um efeito, ok? Então nós temos efeito igual a causa e oposição. E qual é o efeito que a gente quer quando a gente fala de um circuito elétrico? Nós queremos um movimento ordenado de elétrons, ok? Então nós vimos nas aulas passadas, né, o que vem a ser a tensão elétrica, o que vem a ser a resistência, o que vem a ser a corrente, tudo bem? E nessa aula a gente vê como elas se relacionam. Então, o efeito que a gente deseja é o fluxo de cargas elétricas, tá? Então, imagina o seguinte, imagina que você tem aí na sua casa, você tem uma torneira, tudo bem? Imagina a situação que você tem uma válvula, tá? Então, vamos lá, você tem uma tubulação, tudo bem? Aí você tem aqui uma válvula, tá? Então, o que acontece? E aí você imagina que você tem aqui ligado uma mangueira, tá? Aqui então você tem uma fonte de água, você tem a válvula e aqui você tem uma mangueira, tudo bem? Então, pessoal, mesmo que essa mangueira esteja cheia de água, se a válvula aqui ela estiver fechada, tá? Você não vai ver fluxo de água aqui acontecer. A água vai ficar parada aqui dentro e não vai escorrer, tudo bem? Mas na hora que você abrir essa válvula, tá? Na hora que você abrir, a água que está aqui dentro ela vai começar a escorrer, tudo bem? Você vai ter um movimento de água através da mangueira. Então, se a válvula fechar, acaba a água. Se você abrir, a água vai fluir pela mangueira, tá? E o que acontece? A válvula aqui funciona como se fosse aquele que regula a pressão dessa água que corre pela mangueira. Se ela estiver pouco aberta, você vai ter pouca água, né, fluindo aqui através dessa mangueira, tudo bem? Mas caso você deixe ela totalmente aberta, você vai ter o máximo de água correndo. Então, o que acontece aqui nessa situação? Essa pressão da água, a pressão necessária para que a água aconteça, ela vai depender dessa posição da válvula. Então a válvula aqui é como se fosse a nossa tensão, tá? Então a válvula aqui é como se fosse a nossa tensão elétrica, tudo bem? E o que acontece? A tensão é necessária, é como se fosse a pressão para que a água ocorresse.
Então, se você tiver tensão elétrica, você vai ter, você vai permitir com que isso é uma condição para que haja água circulando na mangueira, tudo bem? A mangueira, pessoal, funciona como se fosse condutor. Então, quanto maior é a bitola da mangueira, se você pega a mangueira, quanto maior é a bitola dessa mangueira, mais água vai fluir, tudo bem? Quanto menor a bitola, menos água vai fluir. É a mesma coisa na elétrica. Se você pega um cabo bem fino, ele não vai suportar uma corrente muito alta, tá? Mas se você pega um cabo maior, ele já suporta uma quantidade maior de fluxo de água. E a água que corre aqui, pessoal, em um sentido organizado, tá? É semelhante à corrente elétrica, não é? Então, se você não tem pressão de água aqui, a mangueira está fechada, o que vai acontecer? Você vai continuar com água na mangueira, mas ela não vai sair dali. Ela pode até, se caso alguém bater nela, vai movimentar a água aqui dentro, mas ela não vai sair aqui de dentro. E nos condutores elétricos é a mesma coisa. Você tem um movimento muito grande de elétrons aqui, mas eles não vão sair, eles não vão criar um caminho ordenado, como eu expliquei na outra aula. Você tem vários elétrons livres, cada um está numa direção, certo? Só que quando você coloca essa pressão causada por causa da tensão elétrica, os elétrons eles se organizam todos em um único sentido, tudo bem? Então o efeito que a gente quer é esse fluxo de carga, tá? Que é a nossa corrente elétrica. O fluxo de carga é a nossa corrente elétrica, tá? Ela é causada, esse fluxo de corrente ele é causado porque você tem uma tensão elétrica aplicada, que é como se fosse a pressão necessária para fazer circular essa corrente elétrica. Então, você tem tensão. E você também tem uma oposição. A oposição limita a quantidade de corrente elétrica que vai circular. Então, semelhante na mangueira, a oposição aqui no caso seria qual que é como fala? Qual seria a bitola dessa mangueira aqui para conseguir fluir. Então, a bitola do condutor seria também que entraria na nossa oposição. Se a gente for substituir essa equação, o que nós temos, pessoal? Nós temos que a corrente elétrica então, pessoal, o efeito é o fluxo de carga, né? Então, o que nós temos, pessoal? Nós temos aqui que corrente elétrica é igual a tensão dividido pela resistência, tá? O efeito desejado é o fluxo de carga elétrica, que é simbolizado pela corrente. Quem causa isso é a nossa tensão, tá? E nós temos a resistência que limita qual que é a quantidade desse fluxo de carga, tudo bem? Quem descobriu essa relação, pessoal, foi George Simon Ohms. E como prêmio pela sua descoberta, pessoal, ele foi mandado embora da faculdade que ele trabalhava, tá? Então ele apareceu com uma documentação que para eles na época estava incompleta e isso foi motivo para mandar ele embora, tá? Só depois de 22 anos que ele fez essa descoberta que ele voltou, que ele teve o reconhecimento que a equação que ele tinha descoberto, as relações matemáticas que ele descobriu eram importantes, tá? E aí teve o seu nome escrito lá na cátedra da Universidade de Munique, tá? Mas levou 22 anos, ficou 22 anos fazendo todo tipo de serviço, trabalho e dando aulas particulares por causa que na época não conseguiam provar o que ele já tinha falado, tá? Outra forma que o pessoal costuma também utilizar essa equaçãozinha aqui é montando esse triângulo, tá? Então, por exemplo, eu quero encontrar a corrente. Então, o que eu faço? Eu pego e tampo essa informação, tá? Vamos lá.
Eu tampo essa informação aqui, pessoal, e aí eu sei, a corrente vai ser igual a V dividido por R. Eu quero achar a tensão por essa relação. Tensão, eu tampo a tensão, ó. Eu tenho I vezes R. Né? Eu quero achar a resistência. Eu tampo a resistência e aí fica V dividido por I. Tudo bem? É uma forma simples de você conseguir. É uma forma simples de você conseguir entender as relações que existem, tá? E encontrar a resposta aos seus problemas. Muitas vezes você tem tensão, tem resistência, mas não tem corrente, tá? Aqui no IF mesmo já aconteceu caso do pessoal questionar se a resistência da estufa estava queimada. Então lá tinha muitas vezes tensão e tinha corrente de utilização da estufa, tá? Então o que eu fazia? Eu calculava pela tensão e pela corrente qual que deveria ser o valor da resistência. E baseado nisso, pessoal, eu fazia a medição do resistor. E se o resistor desse um valor próximo àquilo, eu sabia que a resistência não era o problema da estufa. Tudo bem? Vocês estão vendo que aqui eu coloquei V, tá? E aqui eu coloquei a letra E, tá? Letra E e letra V, para cálculo não há diferença nenhuma, tá? O que acontece é que E, normalmente, tá? Deixa eu colocar aqui. A letra E normalmente está relacionada com fontes, tá? Ela está relacionada com fontes de tensão. E a letra I e a letra V, tá? Ela está relacionada com as quedas de tensão no circuito elétrico, tá? Então, pessoal, no circuito elétrico simples, tá? Você vai ter lá, ó, você vai ter a sua fonte, tá? Então, sua fonte de tensão representada pela letra E, tá? Esse cara aqui é a tua fonte, tudo bem? E aqui você tem a sua resistência, tá? Esse símbolo de arame farpado aí é a nossa resistência, tá? Então, se você tem aqui um circuito fechado ligado pelos condutores, deixa eu colocar o símbolo do terra aqui, falar que esse circuito está aterrado, tá? Então, se você tem esses condutores ligando a fonte à resistência, tá? Aqui em cima você tem a tensão, a resistência e a corrente, tudo bem? Só que acontece, pessoal, quando essa corrente passa pelo resistor, vai provocar uma queda de tensão, tá? Então, a polaridade da queda de tensão, vai ser sempre da onde está vindo a corrente, tá? O risco maior aqui da fonte significa que esse lado é o positivo da fonte, tá? E o lado menor é o negativo, tudo bem? O que acontece aqui? O lado que a corrente está entrando na resistor é o lado da queda de tensão, por isso que o mais em cima e o menos embaixo, tá? E aqui a queda a gente representa pela letra V, tá? Só essa diferença entre E e V, tá? Em vez de ter o sinal de mais e de menos aqui, pessoal, você também pode ter a flechinha, tá? Para representar o sentido da queda de tensão aí. Tudo bem? Então, o lado da flechinha para cima é o positivo e o lado da flechinha para baixo, aqui onde não tem a seta, é o negativo. Tá? Também representa o mais e o menos, no sentido da queda da tensão sobre o resistor. Tudo bem? Nesse caso, pessoal, em que só há o resistor ligado direto com a fonte de tensão, toda a tensão da fonte, tá, vai estar sobre o resistor. Então, essa tensão V aqui vai ser igual à tensão da fonte. Toda a tensão
toda a tensão fornecida vai ser consumida por esse resistor. Então a queda de tensão aqui nesse caso vai ser a tensão da fonte, tá? Igual a tensão aí, a tensão sobre o resistor, tudo bem? Pessoal, vamos pegar um exemplo então. Aqui fala o seguinte, ó, determine a corrente resultante da conexão de uma bateria de 9 volts aos terminais de um circuito cuja resistência é 2,2 ohms. Então ele quer saber qual que é o valor dessa corrente, tudo bem? Ele nos deu aqui a tensão elétrica da fonte, a bateria tem 9 volts e a resistência do circuito, tá, é 2,2 ohms, tudo bem? Então, se a gente usar o triângulo, tá, para a gente achar a informação, a gente não tem o que? A corrente. Então eu tampo aqui a corrente, eu sei que eu vou ter que fazer o que? Tensão dividido pela resistência. Então eu monto a formulinha aqui embaixo, tá? Tensão dividido pela resistência. E aí eu vou ter o que? 9 dividido por 2,2, que é igual a 4,09 amperes, ok? Pessoal, aqui a gente tem um outro exemplo. Ó. Calcule a tensão que tem que ser aplicada ao ferro de solda mostrado na figura 4.5 para estabelecer uma corrente de 1,5 ampere, tá? Sendo a sua resistência interna 80 ohms. Ok? Então, pessoal, o ferro de solda ele se comporta como uma resistência. É como se a gente tivesse um circuito da seguinte maneira, tá? Então, nosso ferro de solda seria o resistor, tá? Tem esse resistor. Nosso ferro de solda seria esse resistor. Sobre ele está passando uma corrente de 1,5 ampere, então nesse circuito que está entrando uma corrente, tá? Essa corrente a gente já sabe qual que é o valor dela, né? E a gente já sabe também o valor dessa resistência, né? Essa resistência aqui. Então, qual será a tensão aplicada sobre esse circuito, tá? Então, como esse circuito está ligado direto à fonte, eu sei que a queda de tensão sobre o meu resistor, ela vai ser igual, né, à tensão fornecida aqui na entrada, né, a tensão da fonte, a tensão que a fonte está aplicando, tá? Então, se eu utilizar o triângulo novamente, pessoal, beleza, eu quero encontrar qual que é a tensão do circuito. Então, se eu utilizar esse triângulo, eu só vou tampar o V, certo? Eu sei que eu tenho que fazer o quê? Corrente vezes a resistência, tá? Então agora é só a gente montar o nosso circuito. Aí é só substituir as informações da formulinha, né, pessoal? Então, pessoal, vou ter 120 volts, tudo bem? Pessoal, outra coisa importante quando a gente trabalha com a lei de Ohms, tá? É saber analisar o gráfico, tá, relacionado à lei de Ohms, tudo bem? Então, por que isso daqui é importante? Porque através da análise gráfica da relação entre tensão, resistência e corrente, você consegue identificar como que o componente se comporta. Então vamos pegar, por exemplo, se a gente fosse levantar a tensão, tá? Se a gente fosse levantar a tensão e a corrente sobre um resistor, tudo bem? Então, o resistor, pessoal, ele é um componente linear, tá? O resistor, pessoal, ele é um componente linear. Então, se a gente fazer a diferença de tensão dividido pela diferença de corrente, tá? A gente vai encontrar o valor desse resistor. Então, nesse exemplo, eu tenho 10 volts e tenho aplicado 5 volts. Quando eu apliquei 5 volts, eu obtive 1 ampere de corrente passando sobre o resistor. Quando eu apliquei 10 volts, eu tive 2 amperes passando sobre esse resistor. Se eu fizer essa diferença, ó, tensão em cima, ó, 10 menos 5, 5 volts. 2 menos 1,
1 ampere. Então 5 dividido por 1 é igual a 5 ohms, ok? Consigo encontrar o valor da minha resistência aí. Pessoal, vamos agora analisar um diodo, tá? Mesmo que você não saiba como funciona um diodo, pela análise do seu comportamento, você sabe como que ele funciona, tá? Então, perceba o seguinte, vamos pegar aqui, ó, a tensão do diodo, tá? A tensão do diodo quando a tensão é 1 volt. O que vai acontecer com a corrente que vai estar passando, ó? 50 mA. Vamos encontrar o valor dessa resistência. Então, pessoal, resistência, tá? Ela vai ser igual a tensão dividido pela corrente. Então, nesse caso, ó, eu tenho em cima 1 volt, tudo bem? Dividido por 50 vezes 10 elevado a menos 3. Porque aqui, ó, você pode ver que a unidade está em miliampere, tá? Então, miliampere é 50 vezes 10 elevado a menos 3. Então, o valor da minha resistência vai ser o quê? O valor da minha resistência vai ser igual a 20 ohms, tudo bem? Agora, se eu pegar aqui, ó, a corrente, quando eu pegar a tensão de menos 1 volt, o que vai acontecer aqui, ó? Eu estou tendo uma corrente aqui, ó, está falando aqui tem uma corrente de menos 1 microampere, tudo bem? Então vamos calcular agora nesse ponto aqui o valor da nossa resistência, tá? Então eu vou ter aqui resistência. Essa resistência está ligada a esse ponto, tá, pessoal? E essa resistência de cima está ligada a esse ponto aqui. Então, o que eu tenho de tensão? Eu tenho menos 1 volt, certo? Eu tenho a corrente é menos 1 microampere. Microampere é 10 elevado a menos 6, tudo bem? O que isso daqui vai dar? Então eu faço 1 dividido por 1, vai dar 1, certo? Só que o jogo sinal vai ficar positivo. Então vai dar 1. Está elevado a menos 6 embaixo, quando sobe para cima fica positivo, né, pessoal? Então, 10 elevado a sexta, tá? Então, nossa resistência aqui vai ser o quê? Vai ser 1 mega ohms, né? 1 mega ohms, porque 10 elevado a sexta é mega, né? 1 mega ohms, ok? Perceba o seguinte, mesmo você, né, nunca viu um diodo na sua vida, tá? Você percebe o seguinte, que quando ele tem uma tensão aqui positiva, a resistência dele é baixa, a resistência dele diminui bastante. Então, conforme vai aumentando a tensão sobre o diodo, a resistência, a corrente Então você percebe o seguinte, quando você tem uma queda de tensão aqui de 1 volt nessa faixa,
a resistência tende a ser baixa, não é verdade? Então, conforme for aumentando o valor da tensão sobre o diodo, a resistência vai diminuindo, né? No caso aqui eu tenho 20 ohms, né? E conforme eu vou aplicando uma tensão negativa, pessoal, olha só, eu vou ter uma resistência muito alta. Então aqui, ó, eu tenho menos 1 volt dividido por menos 1 miliampere, eu tenho 1 mega ohms. Então, pessoal, como que o diodo funciona? O diodo é um componente eletrônico, tá? Em que ele permite a condução de corrente elétrica em um único sentido. Tudo bem? Então, o que acontece? Quando você aplica uma tensão positiva desse lado, tá? Uma tensão negativa aqui, ele permite que a corrente circule livremente, tá? Então vai ter uma queda de tensão aqui próxima à tensão que ele começa a permitir a corrente passar é quando ele chega numa queda de tensão aqui de 0,7, tá? O diodo de silício. Então a partir de 0,7 volts vai cair essa tensão, tá? Então aqui, e aí ele vai permitir a passagem de corrente elétrica. Se caso você tentar se você aplicar a tensão ao contrário, pessoal, então se você aplicar a tensão desse lado, tá? Inverter a polaridade da tensão, ele já não vai permitir a passagem de corrente elétrica, tá? Se aplicou essa tensão, se você aplicar o positivo desse lado e o negativo aqui, ele vai se comportar como se fosse uma chave aberta, né? A chave aberta, qual que é a característica? A resistência é muito alta, tá? Mas quando você aplica positivo desse lado, e aí você aplica negativo do outro lado, tá? Então aplicou positivo desse lado e negativo desse, né? Você vai ter um comportamento semelhante a uma chave, né? Uma chave fechada, tá? E qual que é a característica de uma chave fechada? É uma resistência baixa, tudo bem? Então, mesmo sem nunca ter visto um diodo, não ter informação de como funciona um diodo, só pela análise do gráfico da relação entre tensão, corrente e resistência, tá? Análise gráfica aqui, vocês perceberam como que um diodo funciona. Aplicou uma tensão positiva, ou seja, aplicou uma tensão desse lado do diodo, tensão positiva desse lado, ele vai entrar em estado de condução, vai permitir a passagem de corrente e vai se comportar como uma resistência baixa, né? Um circuito fechado, né? E quando você aplicar a tensão positiva desse lado aqui, né? Aplicou desse lado, ele vai se comportar como uma resistência muito alta, né? Uma resistência aqui em torno de 1 mega ohms, tá? E não vai permitir a passagem de corrente elétrica, a corrente vai passar muito baixa. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, para essa semana agora, vamos fazer os exercícios, tá? Da página 109, o livro do professor Boylestad, Análise de Circuitos, tá? 12ª edição, ok? Exercício 1, 2, 3, 7, 9, 10 e 15, tudo bem? Para exercitar aquilo que a gente conversou essa semana agora, ok? É isso aí, pessoal. A aula de hoje é só isso, tá? Sobre a lei de Ohms, entender a importância dela para a elétrica e como ela é usada no dia a dia. Basicamente, ela é aplicada em qualquer situação, seja tensão alternada ou tensão contínua, para uma análise aí até de componentes que estejam queimados ou estejam saudáveis, muitas vezes é utilizada a lei de Ohms, ok? Espero que tenham gostado. Estarei no plantão de dúvidas das 8 às 8h30. Caso entre em 8h30, a gente se estende até o horário que for necessário, ok? Pessoal, até mais. Obrigado.